O Café com a Verdade hoje vai contar o testemunho de um homem judeu brasileiro chamado Andor Stern. Andor Stern, ele viveu a sua adolescência dos 13 aos 20 anos nos campos de concentração nazistas. Ele começa dizendo que havia um ritual judaico aos 13 anos, a passagem para a vida adulta chamado Bar Mitzvah, e ele não fez esse ritual porque ele estava em meio à Segunda Guerra, sendo levado para um campo de concentração chamado Auschwitz. Com 80 anos ele resolveu fazer essa celebração e os judeus, eles fizeram essa celebração junto com ele, e a celebração é feita amarrando uma fita de couro nos braços, e essa fita de couro foi amarrada em cima do seu número de marcação do campo de concentração, que era como se fosse uma tatuagem. Hoje, Andor Stern vive na zona sul de São Paulo. E ele disse em alguns dos seus testemunhos: a vida me deu péssimos momentos, mas também momentos maravilhosos. Sobreviver ao Holocausto me deu uma lição de vida que você fica muito, muito humilde. Algo me ocorreu hoje e eu levo essa vantagem em cima de todos vocês que estão me ouvindo. Imaginem só, a minha cama cheirosa, os lençóis limpos, o cheiro fumegante de um banho quente, sabonete, pasta de dente, escova de dente, uma toalha maravilhosa. Eu descendo a escada da minha casa, eu encontro uma cozinha, uma copa, comida à vontade, manteiga na geladeira, geladeira cheia. Eu peguei meu carro e fui dar a minha consultoria em uma empresa, uma indústria química. Eu escolhi o caminho que eu quis fazer. Eu não fui forçado com uma baioneta. Me deram bom dia quando eu cheguei no estacionamento, um bom dia dos meus colegas, e eu me senti o homem livre. Pois bem, Andor, um judeu, saiu do Brasil para a Índia aos seus 13 anos e depois foi para a Hungria com seus pais e começou então o seu trágico momento de vida. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos e franceses declararam guerra ao nazismo e assim também Getúlio Vargas declara apoio ao combate à Alemanha. Então assim Andor passou a fugir, pois era um brasileiro e era judeu. Em 1944, sua família foi capturada e levada para o campo de Auschwitz. Imagine, ele diz, 80, 100 pessoas dentro de um vagão que levava gado para o matadouro. Sem banheiro, velhos, crianças, o cheiro insuportável, a sujeira. A viagem levou uma semana até o campo de concentração. Esse campo de concentração, haviam 40 prédios gigantes e eles forçavam o trabalho e exterminavam pessoas. Era um símbolo do chamado Solução Final de Hitler, onde 5, 6 milhões de judeus foram mortos. E assim ele continua seu testemunho. Minha família, junta, nós chegamos ao campo de concentração e fomos separados. E aí iniciou-se o nosso calvário. Direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha mãe, minha tia grávida, onde eu aguardava ansioso pelo meu primo. Abaixo de 12 e acima de 55, direto para a câmara de gás. Tiram suas roupas e tudo que você carrega. Me pintaram de creolina, um produto que dói e arde. Te dão uma roupa listrada. Tira seu sapato, raspam seu corpo inteiro. As crianças e todos levam uma tatuagem no braço tão dolorida que fica um mês infeccionado. Durante a noite sempre tem algum guarda ou um cara dizendo:
aquela fumaça que sai daquela chaminé, é a tua família, os teus avós, os seus tios, as suas mães. Ouvi isso quando tinha 13, 14 anos. A comida era servida na mesma bacia que era feita de pinico. Nós comíamos igual cachorro. Eles gritavam, porção para 3, e 3 daqueles refugiados e aquelas pessoas que estavam sofrendo iam comer nessas bacias igual cachorro. Eu peguei eczema, sarna, doença de cachorro. O inverno vinha e, sem cessar, estávamos com grandes diarreias, problemas de diarreia. O inverno vinha abaixo de 22 graus negativos. Quando se tem uma diarreia com 22 graus negativos, eu até gostava, porque era quentinho. Não tinha como tomar banho depois disso. Você passa a aceitar com o passar do tempo e isso tudo começa a fazer parte da sua vida. O corpo congela. Se você faz um movimento brusco, você se parte, o osso seu se quebra, igual um biscoito. Certa vez encontrei uma casquinha de batata. Engoli na mesma hora. A fome é fisiológica e psicológica. Enlouqueceu muitas pessoas. Pessoas falando sozinha e delirando. Éramos como zumbis. Era uma degradação gradual. Certa vez quase corri para os arames que passavam energia, que muitas pessoas correram para serem mortos, cometendo seu suicídio. Eu criei uma defesa com o tempo. Quando pensava na minha mãe morrendo na câmara de gás, era uma dor física indescritível. Era a minha defesa. Vinha uma dor tão grande, como se fosse uma máquina de furar, uma chave de fenda na minha barriga. Assim conseguia produzir uma dor maior do que a dor que eu estava sentindo naqueles momentos, naqueles anos. Então Andor foi retirado do campo e foi trabalhar em fábricas para construir aviões e bombas para os nazistas. A Alemanha estava apanhando, a guerra passou a não permitir mais matanças dos judeus. Fiquei livre perto de um lugar maravilhoso, era espaçoso, era um local dominado pelos americanos. Em junho, naquele verão, eu tirei a minha camisa e fui nadar em um lago maravilhoso, perto de Munique. Eu sobrevivi. Eu estava com 28 quilos. Eu retornei para o Brasil com 20 anos. Me formei em engenharia, tive 5 filhos. Trabalhei na IBM. Cheguei no Brasil então. Estabeleci o seguinte: um par de sapatos que não entre água e me aqueça no inverno. Luxo para ter uma meia que seja confortável e me aqueça. Uma roupa isenta de bichos e insetos e que me aqueça também. Um paletó que tenha um bolso bem grande para eu colocar uma fatia grossa de pão e um relógio para eu ver as horas de dizer por conta própria: eu vou comer esse pão. Às 2:30 da tarde eu vou comer esse pão. Eu tenho controle sobre a fome agora. Eu vou comer no dia seguinte. Agora posso me movimentar para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Eu sou o homem mais realizado do mundo. Você começa a ficar, depois disso, você começa a ficar cheio de frescura com o passar do tempo. Você começa a querer roupas finas, relógio de ouro. Você esquece porque o homem esquece daquilo que ele passou. Mas eu não me esqueci e eu exercitei a minha memória para me lembrar de todos aqueles dias. Hoje moro em um país injusto, carregando problemas sociais, de ordem social, mas tenho sorte. Aqui tem gente humana e eu me sinto abraçado. Por isso tenho
a intensidade de querer viver com os outros. Tenho o máximo de respeito pela vida. Então disse no seu testemunho Andor Stern, dos 13 aos 19 anos em degradação da vida e após aos 20, a chance de viver no Brasil.